Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Todos estão alegres por estar na casa de Deus, Senhor? Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia. No capítulo 19. Bendito seja o nome do Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 19. A partir do versículo 5. Quantos se encontraram? Pode dizer amém? Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu ao monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo
não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Querido Deus, no nome do Senhor, te damos graças, Senhor, por este momento que iremos ministrar ao teu povo. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Aqui estamos atentos para ouvir a tua voz, assim como os filhos de Israel, Senhor, estiveram atentos para ouvir a tua voz naquela ocasião. Aqui estamos nesta noite com os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão: Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? E já está falando. Quantos creem que o Senhor já tem falado desde o início desse tempo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as passagens da Bíblia, no Velho Testamento, podemos dizer o Novo, mas o Novo já foi a presença de Deus na pessoa de Cristo, falando diretamente ao povo. Mas em nenhuma ocasião da Bíblia houve uma manifestação tão forte, tão poderosa, tão tremenda, tão grande, tão terrível, tão forte, como foi a manifestação de Deus ali ao povo de Israel. Na ocasião passada, 15 dias atrás, quando nós começamos a falar da vida deste homem e do povo a qual ele pertencia, porque Deus, quando tem propósito na vida de uma pessoa, de um povo, Deus se manifesta a este povo ou a esta pessoa de várias maneiras. E quando chegamos à ocasião em que Moisés recebeu uma visita sobrenatural de Deus, no mesmo monte onde estava pastoreando as ovelhas, no Monte Horebe, naquela região do Sinai, e ele viu a sarça em chamas, em fogo. Mas os irmãos sabem que o que é matéria, quando se põe fogo, essa matéria, seja qualquer tipo de matéria, plástico, papel, até mesmo ferro, alguma coisa tem que acontecer. Ou é consumido, ou é dissolvido, ou é derretido, alguma coisa se passa. A Terra, o nosso planeta, está a 10 milhões de milhas de distância do Sol. Os astrônomos creem que em alguns bilhões de anos a Terra será consumida, será atraída pelo nosso Sol, que é o Sol, é uma estrela de quinta grandeza, e nada nesse planeta sobreviverá, segundo as pesquisas dos astrônomos. Para que os irmãos tenham uma ideia da intensidade do calor que é essa estrela de quinta grandeza chamada Sol. Moisés passou 40 anos no deserto, alheio a todo e a tudo que estava passando no Egito, onde ele foi criado nos seus primeiros 40 anos, aonde ele foi educado, aonde ele teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, se tornou adulto e fugiu como criminoso, como assassino, porque tomou uma decisão precipitada, impensada, e teve que fugir para o deserto. Casou com uma pastora de ovelhas que cuidava do rebanho do seu pai, que era sacerdote naquela ocasião, e passou 40 anos naquele deserto. Durante o dia chega mais ou menos perto dos 50, 48, 49 graus, e à noite, em algumas partes, chega até a 0 graus. Há uma mudança brusca de temperatura no Oriente Médio. Passou foi 40 longos anos, envelheceu, os cabelos brancos apareceram naturalmente,
e era já um senhor de idade com seus 2 filhos. E Deus se manifestou a ele e falou com ele quando ele viu uma sarça, como que uma planta que estava em chamas, mas não se queimava, não se consumia. Se aproximou, e a voz saiu do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.